Olá, meu nome é Lucas Antônio Pedroso, sou inscrito pelo Núcleo Regional de Irati, professor da componente curricular de matemática. Estamos aqui hoje para uma aula de juros simples. Nossa aula tem como objetivos a resolução de problemas envolvendo cálculo de percentuais sucessivos, juros simples e compostos, com e sem uso da tecnologia. E como objetivos específicos da aula de hoje, conceituar e calcular juros simples. Vocês já ouviram falar em juros? Sim, os juros estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano, não é mesmo? E o que são? Os juros são o acréscimo de uma quantia em dinheiro emprestada ou investida. Por exemplo, quando colocamos R$100 na poupança, ao final do ano teremos R$110. Esses R$10 serão os juros que o banco paga por ter emprestado o seu dinheiro. E onde estão os juros? Estão em empréstimos bancários, como por exemplo em financiamentos. Em boletos atrasados, quando atrasamos um boleto é cobrado juros, e quanto mais tempo demoramos para pagar, mais juros é cobrado. E também em cartões de crédito, quando temos opções de parcelar uma compra. Vamos lá, então vamos ver agora um exemplo do cotidiano que envolve juros simples. Durante todo o ano, Pedro economizou R$1.200 para comprar um celular novo. Com o dinheiro em mãos, ele empolgado vai até a loja para fazer a compra. Ao chegar na loja, é surpreendido com uma enorme propaganda estampada na frente da loja. Veja a figura. Promoção de lançamento. Então, temos um lançamento de um celular mais tecnológico, melhor. E ele está de R$1.900 por R$1.600 à vista. O que será que Pedro pensou quando viu? E agora, o lançamento de um novo modelo que é superior ao qual estava decidido a comprar. Com isso, ele fica pensativo. Então volta para sua casa para falar com seu irmão. Ao falar com seu irmão, logo já recebe uma proposta. Eu posso te ajudar, emprestando o valor restante. Mas terá uma condição. Que condição será que é essa? Você precisa me devolver esse dinheiro em 2 meses, com uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Então ele vai ter que devolver o dinheiro e o irmão vai cobrar juros. Certo? Vamos analisar a situação. O smartphone custa R$1.600. Pedro possui R$1.200. A diferença entre os valores é R$400. Então, o irmão de Pedro oferece a opção de emprestar seus R$400 com uma taxa de 10% ao mês, isso durante 2 meses. Vamos pensar, como podemos saber o valor que Pedro terá que devolver ao seu irmão após esses 2 meses? Sabemos que Pedro terá que pagar uma taxa de 10% ao mês sobre o valor do empréstimo. Então Pedro vai ter que pagar juros sobre esse empréstimo. E como que a matemática pode nos ajudar para descobrirmos o valor que Pedro terá de pagar ao seu irmão? Como será? Se você pensou em porcentagem, você está correto. A gente pode utilizar a porcentagem para fazer esse cálculo. Então vamos calcular 10% de 400. 10% de 400. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, certo? E 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1, 1 décimo. Podemos então multiplicar por 400. Teremos o resultado de 40. Então, R$40 de juros será cobrado, é o valor de 10% de juros, né? Isso durante um mês. Porém, será durante 2 meses que ele irá cobrar esses 10% de juros. Então, devemos multiplicar 40 por 2. Quanto que é? 80. Então, R$80 de juros que o Pedro vai pagar. E como que nós chegamos nessa conclusão? Olha só, R$80 de juros é igual ao valor inicial, multiplicado pela taxa de juros e pelo tempo. E o que é isso? É a fórmula do juros simples. A única diferença é que aqui, juros simples, o nosso valor inicial é chamado de capital. Então temos aqui a fórmula do juros simples. J igual C I T, onde J é os juros, C é o nosso capital, I a nossa taxa e T o nosso tempo. E o que são os juros simples? Os juros simples são os juros que são calculados sempre sobre o valor inicial, emprestado ou investido. E também a fórmula do juros simples nos lembra uma função afim,
onde os juros crescem de uma forma constante e linear com o passar do tempo. Também onde que podemos encontrar os juros simples normalmente? Principalmente em contas de consumo, como contas de luz, água, internet, certo? Atenção, ó, na forma do juros simples, nós podemos ter uma taxa, que é o nosso I aqui, né? Uma taxa ao dia, ao mês e ao ano, assim como o tempo. Pode ser dia, mês e ano. Porém, os dois precisam estar no mesmo período, certo? Então, se nós tivermos uma taxa ao mês, nós precisamos ter um tempo ao mês também para poder calcular. Vamos dar uma conclusão, por exemplo, de Pedro. Olha só, então temos R$80 de juros, que nós calculemos, né? Mais R$400 do capital. Isso é o total a ser devolvido. O total a ser devolvido, então, é a soma do capital com os juros. E na matemática financeira, chamamos a soma de juros mais capital de montante, certo? Então, 480 é o montante, o valor que Pedro terá que devolver para o seu irmão após os 2 meses. Então, o montante é o valor total ao final de um período. Esse é o valor, a soma do capital inicial com os juros. Temos aqui a fórmula M igual C mais J. Montante igual capital mais juros. E agora, Pedro está pensando, será que vale a pena fazer um empréstimo com seu irmão? Então, será que vale a pena ele emprestar esse dinheiro, pagar juros para comprar um celular melhor? Ou será que vale a pena ele comprar esse celular que ele já estava disposto a comprar? Que vai ser mais barato e ele não vai precisar pagar juros e emprestar dinheiro, né? Ele precisa estudar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Então, vamos fazer como Pedro, vamos estudar um pouco mais, mas vamos estudar um pouco mais juros simples. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos praticar, ó. Helena e Nestor fizeram um empréstimo para pagar a faculdade de seu neto, que possui um valor total de R$120 mil. O contrato que realizaram foi para fazer o pagamento por um período de 5 anos, em uma taxa de juros simples de 17% ao ano. Qual é o valor total que eles terão de pagar ao final do prazo? Qual é o valor total? O valor total é montante, soma dos juros mais o capital, certo? Então vamos retirar os dados do problema. A gente não sabe quanto que é os juros que eles vão pagar, mas temos o capital, o tempo e a nossa taxa. Vamos usar a fórmula do juros simples, onde o C, nosso capital é 120 mil e a nossa taxa 17%. Lembrando que 17% é a mesma coisa que 17 sobre 100 e nosso tempo de 5 anos. 17 sobre 100 é a mesma coisa que 17 centésimos também, né? Então, 120 mil vezes 17, 0,17 vezes 5. Agora eu quero que vocês utilizem a calculadora de vocês e façam essa conta. Quanto que deu? 102 mil. Então, 102 mil é o valor dos juros que eles vão ter que pagar. Mas não é essa a pergunta é o valor total, não é mesmo? Então, o valor total é o montante. Montante é juros mais capital. 102 mil mais 120 mil. Quanto que vai dar? 222 mil. Exatamente. É o valor total que eles vão ter que pagar. Agora vamos ver utilizando a calculadora financeira. Certo? Então, Roberto recebeu uma proposta de investimento onde deve investir no mínimo R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano. O investimento irá durar por 12 meses. Qual é o valor total? Montante que Roberto terá se ele investir o valor mínimo? O valor mínimo é R$1.000. Então peguem a calculadora financeira de vocês. Vamos pegar os dados do problema. Capital R$1.000, taxa 10% ao ano, tempo 12 meses. Qual é o montante? Olha só, tempo está em meses, taxa em ano. Os dois precisam estar no mesmo período. E na calculadora financeira precisa ser taxa e tempo em ano. Então, o tempo de 12 meses é a mesma coisa que um ano, certo? Então, vamos primeiro de tudo fazer a limpeza de dados na nossa calculadora. Vamos apertar em F e CLX. Após fazer a limpeza de dados, vamos colocar nosso capital. R$1.000. Esse valor precisa ser negativo, então CHS, para ele ficar negativo. Depois, PV, que é o valor presente. Após isso, vamos colocar o nosso tempo, que é um ano, apertar em N, depois a nossa taxa de 10% ao ano, apertar em I, e agora em FV, que é o valor futuro, que vai ser o nosso montante, R$1.100. Fica bem fácil utilizando a calculadora financeira, não é mesmo?
Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que os juros são o acréscimo de uma quantia em dinheiro, que pode ser emprestada ou investida. Também podemos dizer que os juros é o aluguel do dinheiro, né? Juros simples são os juros calculados sobre o capital inicial ao longo do tempo, onde a gente utilizou a forma J igual a CIT. E o montante, que é a soma do capital mais os juros. Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.